Continuando o livro de Romanos, eu falo livro porque nós vemos a Bíblia como vários livros. Claro, ele foi uma epístola, foi uma carta escrita por apóstolo Paulo. Então, muitas vezes eu vou falar epístola, carta ou livro. O importante é que ele é dos livros da Bíblia, ou das epístolas do apóstolo Paulo, né, que são cartas. E agora nós vamos ver então, a partir de Romanos 3, 24 até Romanos 7, 25, a gente vê o aspecto judicial do Evangelho. O que esse Evangelho fez para nós no que se refere ao aspecto judicial. Ele cumpriu a justiça de Deus. Ele cumpriu a tal ponto que todos nós fomos crucificados com Cristo. Então, toda essa parte, né, de Romanos 3:24 a Romanos 7:25 mostra, né, toda essa obra que Cristo fez na cruz, fez na carne por nós e nos levando, né, a poder estarmos hoje na presença de Deus, desfrutando a pessoa, né, de Cristo em nós. E terminando esse aspecto judicial, a gente vê no capítulo 7, versículo 22 de Romanos: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele termina, né? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Essa é a característica do evangelho da redenção judicial. O Senhor fez toda a justiça de Deus, cumpriu toda a justiça de Deus. Hoje nós, no aspecto judicial, nós somos justos. Só que, é claro, a nossa justiça não é nossa, é de Cristo, né? Por isso que ele fala aqui que no tocante a mim, né, na carne, eu sou ainda escravo do pecado, mas com a mente eu sou escravo da lei de Deus. Mas como que isto, né, como que essa redenção judicial vai poder ser vivida por nós? Como nós vamos viver a vida de Deus, né? Como é que é isso? Por isso que nós precisamos da salvação orgânica. E essa salvação orgânica, ela é apresentada, né, começa a ser apresentada ali em Romanos 8. E aí fala, né, versículo 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o aspecto orgânico é esse, é que quando nós andamos segundo o Espírito, tudo aquilo que ele fez judicialmente, nós temos isso na nossa experiência. A crucificação de Cristo, a ressurreição de Cristo, todos os aspectos da obra dele estão ao quê? No nosso espírito. Por quê? Porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Por isso que o preceito da lei agora pode se cumprir em nós, quando nós não andamos segundo a carne, mas segundo o espírito. E Romanos 8 é maravilhoso, que vai mostrando tudo isso. Vai mostrando que a mente colocada no espírito dá para vida e paz. E vai mostrando a questão dos filhos de Deus, do crescimento dos filhos de Deus. Terminando, né, o capítulo 8, ele fala assim, né, no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui é fundamental, né? A gente vê que qual que é o objetivo do Evangelho? É nos tornar conforme a imagem do seu Filho, para que ele, que em João, né, é apresentado como unigênito, porque ele ainda não tinha morrido. Se o grande trigo cair da terra, não cair na terra, ele ficaria só, mas quando ele cai, ele produz muitos frutos.
Então ele produz o quê? Os muitos filhos de Deus. E aí ele se torna o quê? O primogênito entre muitos irmãos. O filho unigênito de Deus, aqui no aspecto orgânico da salvação, ele nos torna o quê? Filhos de Deus também. Então ele passa a ser o quê? O primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que o aspecto orgânico da nossa salvação é para nos levar até a glória, né, de sermos conforme Ele é. E isso também, depois nós vamos ver no Evangelho de João, ele mostra muito isso, né, que ele nos transmite a glória para que nós possamos ser um com Ele e com o Pai. Aleluia. E nós ainda vamos ter que continuar.